As pessoas acham que lançamento é só ele ser lançamento interno, que o Robson falou, né? O clássico dos 4 vídeos, mas não. Existem uma série de lançamentos, inclusive já me passou vários outros aqui na cabeça, eu descobri um outro dia, né? Só que eu acho que o mais importante aqui nesse momento, quando a pessoa pergunta pra gente, quero fazer um lançamento, né? Que lançamento eu faço? Não é o que lançamento eu faço primeiro. Eu tenho que vir um pouco mais de baixo, assim, né? Você tem que pensar qual o seu público. Olá, bem-vindo ao Copcast, os bastidores do copywriting do Brasil. E hoje eu tenho aqui comigo Rafael Assuite. Opa, fala pessoal, fala Nath. Fala Rafinha, Liliane Moraes. Oi galera, oi Nath. Oi Lili e Robson Bernardes. Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Beleza, Ró. Bom, e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto cabeludo, né? Um bicho de 7 cabeças chamado lançamento. A gente veio especialmente aqui para trocar uma ideia, falar um pouco da nossa experiência, quando fazer lançamento, por que fazer lançamento, tem um melhor do que o outro ou não tem? Então hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas. Fica aqui. Mas antes da gente começar o episódio de hoje, vamos pro quadro Curiosidades Aleatórias. Bom, foi feito um teste de atenção seletiva em 1999 por Simons e Chabris. Qual que era o desafio desse teste, né? Eles convocaram algumas pessoas para observar 2 times de basquete. E a função dos observadores era: fiquem focados nos jogadores de camisa branca e contem quantos passes eles vão fazer entre um e outro jogador. Só que o que aconteceu? Enquanto as pessoas estavam lá totalmente focados, contando os passes, passou um cara vestido de gorila no meio do pessoal passando a bola, fez tipo uma dancinha no meio e saiu. Aí o que aconteceu no resultado? Quando eles foram pesquisar, a grande maioria das pessoas que estavam observando não viram o cara vestido de gorila. Então, assim, isso foi bem chocante, né, para a questão da entrevista, porque a gente acaba superestimando a nossa capacidade de ser multitarefas, né? Se você não olhou nenhum gorila ali passando, né? Então, fica, acho que um pouco a reflexão, né? Se você quiser, sei lá, escrever copy, respondendo mensagem no WhatsApp, atendendo telefonema, vendo o seu e-mail. Ah, não, porque eu consigo fazer tudo? Então, lembra desse gorila que ninguém viu na hora que passou nos jogadores e questione um pouquinho essa questão. Será mesmo que eu sou multitarefa? Então, para começar, eu acho que a gente pode esclarecer primeiro uma dúvida muito recorrente, que é a seguinte: qual lançamento eu faço? Então eu queria saber a opinião aí do nosso time. Quando alguém chega e só fala assim: ó, Robson que riu aí, Ró. Quando alguém chega e fala assim: Ró, me salva. Que lançamento que eu faço? Só essa pergunta? A pergunta é essa: eu tô desesperada, eu preciso vender e a pessoa acredita que para vender ela precisa de um lançamento e ela quer saber qual o lançamento é. Ponto. Como é que você sai dessa? Bom, assim, a gente estava até conversando aqui antes de começar o episódio, né, sobre algumas coisas que a gente poderia estar falando, né? Será que o expert tá bom ainda? Não tá para fazer o lançamento? E a Lili falou assim, às vezes, ela comentou, né? Às vezes o cara não tem nada, né? Ele, tá começando agora e já quer fazer o famoso 6 em 7, né? Porque tem muita propaganda falando sobre isso, né? E não tem que esconder, é o Érico que faz, né, a propaganda, todo mundo que nos ouve, pelo menos a grande maioria conhece, então as pessoas já chegam com esse pensamento: eu quero fazer um 6 em 7. Porém, como a Nath já falou, qual é o melhor lançamento? Será que uma pessoa que está começando agora vale a pena fazer um lançamento que a gente chama de interno, né? Que é os três vídeos, que é os 3 CPLs, mais o vídeo de vendas? A resposta é não. Esse tipo de lançamento não é para todo mundo, tá? Para que serve o lançamento na minha visão, tá bom? O lançamento é uma estratégia de venda. Então, você precisa colocar ele no meio do seu processo de vendas. Por exemplo, às vezes você já vende por telefone. Você pode ter um vídeo de vendas, uma carta de vendas, e você pode colocar um lançamento no meio. O que o lançamento vai fazer? Hoje, na data que a gente está gravando, é próximo da Black Friday, né? Ou seja, é um lançamento.
É o mês inteiro de novembro, todo mundo falando que, vou ter preço mais barato. Não todo mundo, mas as grandes lojas estão fazendo isso. Por quê? Porque se você quiser comprar a Black Friday esse ano, 2020, vai acontecer, se não me engano, dia 27 de novembro, né? Então, se você quiser comprar no dia 2 de novembro, você consegue comprar normal, não muda nada. Se você quiser comprar no dia 15 de novembro também. Então, você vai lá no dia 27 e compra. Beleza. Aí, o que acontece? Dá um pico de faturamento dessas empresas. O que acontece no mercado digital? Às vezes a pessoa não tem produto, às vezes a pessoa não tem audiência, às vezes a pessoa não tem lista de e-mail e ela quer fazer um lançamento. É basicamente impossível, ela corre um grande risco de ter prejuízos, né, nesse lançamento. Por quê? Porque o lançamento vai muito dinheiro, você tem que trazer muitas pessoas, né, ou pelo menos a quantidade de pessoas que o seu orçamento dá. Né? Então, não significa que é uma grande quantidade, mas é aquilo que o seu orçamento tem condições. E às vezes esse tipo de lançamento, 4 vídeos, né, 3 vídeos de CPLs mais o vídeo de vendas, não é o mais indicado. A gente indica fazer um outro modelo de lançamento, que é um lançamento meteórico, que a gente pode conversar depois aqui no meio. Por que o lançamento meteórico? Para você testar produto, para você testar uma oferta, né? O que é oferta? O preço do seu produto, para ver se ele está bom. Às vezes você coloca um preço muito alto e as pessoas não querem comprar porque você está cobrando R$500. E na verdade você deveria cobrar R$97. Você vai testar se você está bem para vender ou não, porque às vezes você ainda não está adaptado com a venda. Então, assim, a gente chama de lançamento semente também, né? Que é testar produto, testar oferta, testar algumas outras coisas. São formatos diferentes, o meteórico e o semente, mas a função dos dois, tanto do lançamento semente quanto do meteórico, é a mesma. Testar produto, testar oferta, testar lista, várias outras coisas. Qual que é a diferença na prática para você fazer? Lançamento meteórico foi o Thales que criou, né? Que é através do WhatsApp, tá? Então é o famoso lançamento através do WhatsApp. E o lançamento semente você pode fazer através de webinário, tá? Que é ao vivo, ou pode ser também um webinário gravado, né? Aí é uma outra opção que você também pode fazer. E existe um terceiro, não é o terceiro lançamento, mas é uma terceira opção, né? Que é o desafio. Você pode fazer um desafio que a gente também chama de lançamento semente, assim, né? É só um formato diferente. Você junta as pessoas por 7 dias, né? Num grupo de WhatsApp ou num grupo de Telegram, e no final desse 7º dia você pode fazer a venda do seu produto principal, tá? E aí você testa para ver se a oferta tá boa, se tudo tá bom. Eu acho que assim, esses 3 tipos de lançamento que eu falei são para pessoas que estão começando, que não tem nada, nunca venderam nada e querem começar hoje pela internet, ou amanhã, né, no caso, né? É o mais indicado, tá? Então acho que uma coisa muito legal agora, que a gente acabou de quebrar, né, é que as pessoas acham que lançamento é só ele ser lançamento interno, que o Robson falou, né, o clássico dos 4 vídeos, mas não, existem uma série de lançamentos, inclusive já me passou vários outros aqui na cabeça, eu descobri um outro dia, né, só que eu acho que o mais importante aqui nesse momento, quando a pessoa pergunta pra gente, quero fazer um lançamento, né, que lançamento eu faço, não é o que lançamento eu faço primeiro, eu tenho que vir um pouco mais de baixo, assim, né, você tem que pensar qual o seu público, porque para cada público você vai ter uma estratégia diferente. O lançamento é uma estratégia, então tudo parte do público, faz sentido? Exatamente, Nath. O público é uma das peças, na minha opinião, é a peça mais importante da nossa pirâmide ali de alta conversão, né? Que é estratégia, público e oferta. Quando a pessoa não tem nada, como o Robson comentou, ela não tem audiência, ela não tem, ou ela acabou de criar um produto que ela ainda não validou, a estratégia, nesse caso, ela não é tão importante assim, porque o seu foco tem que se acertar essas outras 2 pontas, principalmente seu público e depois sua oferta. Porque quando você acertar essas 2, qualquer estratégia vai dar certo, porém, tem aquela estratégia que se você escolher, vai vender muito mais do que as outras. Então, o foco principal que as pessoas erram muito, é o erro número 1 das pessoas, é estudar o público delas. Elas esquecem, elas deixam de lado o estudo de público, do avatar, persona, e focam muito na estratégia. Não vou fazer isso porque esse eu vou gerar 6 em 7 e tal, e não é estratégia, o foco não é esse. Esse ponto que eu concordo com o Robson e com a Nath
nesse aspecto. Inclusive, né, é bom ter essa clareza do seu público, com quem que você quer se conectar, porque se você só copiar o lançamento do outro, fulano fez um meteórico, fulano fez um possuído, deu super certo, tá na moda, tá bombando. Você vai lá, você faz tudo e não dá certo, né? Depois você investe dinheiro, né? A gente sabe, esse lançamento, investe tua equipe. Se você não tem equipe, você tira dinheiro do bolso, sei lá. E acaba dando ruim, né? Por quê? Porque não é copiar o do outro, você tem que ver o que faz sentido pra você, para o seu público. Exato, Nath. Eu assino embaixo com o que você comentou aí. Por quê? Porque, gente, não entendam mal, olhar inspirações e ver outros lançamentos, estudar, se aprofundar no mercado digital é essencial e na evolução de todo mundo tem que ter esse processo, entendeu? Você tem que pesquisar, você tem que se aprofundar, mas copiar é muito ruim. Por quê? Porque pessoas têm momentos diferentes. Às vezes o cara está aplicando o lançamento espartano, que tende a funcionar mais para quem já tem uma audiência, para quem já tem clientes que confiam em você, engajados, e aí você tenta explicar, sendo que você tenta aplicar, né, sendo que você não tem nada e simplesmente dá errado. E aí você acha que a culpa é da estratégia, mas não é. É uma série de fatores. É o público, é a oferta que você está fazendo, sabe? Tem outros elementos aí para poder fazer com que a equação gere um 6 em 7, um 7 em 7 ou até o famoso 8 em 7, né, que poucas pessoas conseguiram atingir essa marca, mas é possível através dos lançamentos. Então, enfim, são uma série de fatores, né, que acaba gerando o resultado bacana que a gente busca. Rafinha, e o que seria um lançamento espartano? Conta aí, pessoal, porque você falou essa, mas nem todo mundo... nem todo mundo sabe, vamos lá. Pode ser. O lançamento espartano, pessoal, é um lançamento que eu já fiz particularmente aqui dentro da SB, tanto internamente quanto para clientes, e ele é um lançamento onde o objetivo é vender para poucas pessoas, tá? Vender para poucas pessoas produtos de alto valor, normalmente serviços, ok? Serviços ou grupos de empresários de alta performance, né? Que normalmente tem tickets mais altos, enfim, normalmente essas duas categorias de oferta. Como é que funciona esse lançamento? Bom, primeiro tem um processo de aquecimento ou a gente abre ele direto. Aí depende um pouco do nível de aquecimento que o público já tem. Mas alguns exemplos, né, do que a gente já fez aqui internamente na SB é que a gente preparou uma série de conteúdos para os nossos alunos, ou seja, alunos que já estavam no copywriter profissional, e a gente meio que aqueceu eles, a gente meio que gerou um relacionamento, claro, não só pensando na venda, mas também no sentido de fato, agregar valor e ajudar eles na jornada. Só que, consequentemente, depois, no final, né, desse processo de aquecimento que a gente fez através de lives, tá? A gente abriu uma oportunidade para a pessoa comprar esse produto de alto valor. Mas essa oportunidade ela não pode ser aberta de qualquer forma. O lançamento espartano ele tem uma característica muito importante, que é o formulário de qualificação. O que é o formulário de qualificação? Basicamente, é um formulário onde a pessoa interessada no que você está oferecendo tem que preencher para poder se qualificar para poder ter o negócio. Ou seja, ter a oferta, né? Quer dizer, é algo muito louco, porque não é simplesmente, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Eu tenho 30 mil, eu tenho 40 mil, eu tenho 50 mil, eu vou comprar. Não, amigão, calma. Primeiro eu tenho que ver o seu formulário para poder te aceitar. No momento que o jogo reverte, a chave vira e o nível de engajamento do cara acaba sendo muito maior. Porque, que negócio é esse que eu tenho que me qualificar? Então, enfim, ele possibilita com que poucas pessoas acabem investindo altos valores em mentorias, em treinamentos, em grupos avançados, e ele tende a dar muito certo. Essa estratégia do formulário enviado para esse grupo de pessoas que foi pré-aquecido, pode ser através de e-mails, de lives, e enfim. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Ficou super claro, Rafinha. Brigadão aí pela explicação. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas a entenderem. E só pontuando aqui, né, que como se já não bastasse a quantidade de lançamentos que a gente tem, né, super diferentes, existem também os lançamentos híbridos. O possuído, por exemplo, foi uma junção
de várias aulas, seria semelhante ao interno, mas ele é tudo junto, um seguido do outro, 4 dias direto, com 3 horas de aula mais ou menos, só que hoje ele tem uma estrutura maior, né, Rafa? Verdade. O Possuído, hoje ele tem esse nome, né? Mas ele nasceu como híbrido, na verdade, como estavam comentando aí. Por quê? Porque o CPL do Possuído, ele existe também. Só que ele é um CPL de 3 horas, que agrega um valor extremo para a audiência, engaja pra caramba e funciona como um CPL, entendeu? É quase ao como vivo, se né? fosse ao vivo, característica do lançamento webinário. Então, você percebe, pessoal, como Híbrido. tem esses híbridos, né? Eles fazem uma mistura e acaba dando um bem bolado, bem bacana, que resultou nesse Possuído aí que... E, Rafinha, Tá você bom. falou sobre copiar. É muito importante também, se você for copiar, você tem que ter certeza de que os seus outros elementos, por exemplo, público e oferta, estão semelhantes ao que você está copiando, porque senão vai dar Boa. tudo errado. Por exemplo, Boa, verdade. Passariano. O lançamento Verdade. Passariano, ele é tipo para aproveitar o aquecimento que as pessoas tiveram do lançamento anterior para você vender um outro produto. Porém, se você pega uma pessoa que tá fazendo um Passariano, você não tava fazendo nada, a sua lista tá fria. E ele tá fazendo Passariano, vou fazer também. Vai dar ruim. Então, é importante pegar todas essas semelhanças. Não, peraí, ele acabou de fazer um lançamento, agora tá vendendo outro. Beleza, eu também? Beleza. Então, será que dá pra eu fazer? É uma ideia, eu não tava pensando em nada, de repente dá pra eu vender alguma coisa. Então, aí sim. É verdade. E só tem um detalhe de copiar, que você tem que estar... Se você realmente entrar nessa, puta, eu vou copiar a estratégia do meu concorrente ou do cara lá porque eu gosto dele, não importa. Só tenha em mente uma coisa, saiba se deu resultado ou se não deu, porque não adianta você querer copiar algo que não deu certo para ele. Se ele for do seu nicho, principalmente, você vai copiar algo que deu errado. Tá? É simples Acontece assim. muito com as copies, né, Robson? As Exato. pessoas copiam os blocos de copy muito parecidos. Eu falei, meu Deus do céu, e se tiver dado errado, vai dar ruim de novo. Exatamente, como já deu aqui mesmo na SB Copy. Não tem nada de lançamento, mas isso foi uma coisa que o Rafa até comentou, o Rafa e o Rodrigo. Eles lançaram eles estavam vendo aquela copy de 4 páginas, né? Só uma fofoca aí, vamos lá. Aí eles colocaram num cliente nosso, né, da SB Copy. E aí não foi boa, o resultado não foi bom. 2 dias depois, um monte de gente fazendo copy de 4 páginas. Um monte de gente. Por quê? Porque um cliente lá fez, o pessoal viu e, puta, vamos fazer também. Então, assim, toma cuidado para aquilo que você vai copiar. Mas, falando do lançamento possuído, eu gosto muito do lançamento possuído. Eu acho que aqui todos nós, praticamente, a gente já mexeu com ele, né? Então, a gente pode falar muito bem dele também. Claro, né? Não mais do que os experts que fizeram mais de 3, 4, 5, né? Porque eles já estão bem na nossa frente. Mas a gente também tem uma bagagem para falar. E tem um detalhe do lançamento possuído. Tem muita gente fazendo agora, eu acho muito legal. Porém, tem muita gente fazendo, só que gente que não tem muito conteúdo. E eles estão esquecendo que o lançamento possuído é conteúdo, 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 conteúdo por 3 dias ou 2 dias e meio. Depois você entra na venda do produto, que é no final, basicamente, do 3º dia ali. Enfim, tem algumas questões. Tem o 4º dia que você faz também a venda forte, aí você entra com um resumo, né? Então, assim, é muito conteúdo. E se você não tem conteúdo para entregar, se o seu conteúdo é muito raso, é meio que aí que você começa a perder o jogo, porque a pessoa do outro lado, ela não é boba. Ela sabe, ela entende as coisas. Gente, hoje o mundo é muito rápido. Para ela virar para o celular, se ela estiver no computador, e digitar a mesma coisa que você está falando no Google e achar muito mais informação, ou informação até mais técnica ou mais completa do que você está falando, perdeu. Simplesmente é assim. O possuído ele é muito bom, dá um resultado muito bom, só que você tem que ter duas coisas importantes. Ser bom no ao vivo, essa é a primeira, tá? Acho que são 3, vai. Ter uma equipe muito boa por trás, porque dá muito problema. É impressionante como dá problema no lançamento possuído. Dá muita coisinha assim que você não imaginava que ia acontecer. E 3, conteúdo. Eu acho que são 3 itens aí fundamentais que, para quem for participar de um lançamento possuído, tem que ter em mãos.
O Possuído, na minha opinião, é de longe o lançamento mais cansativo para todo mundo, para a equipe, para copywriter, para o expert. Ele é bem cansativo mesmo e talvez até seja proporcional ao resultado. Talvez sim, talvez não. Mas o copywriter, uma coisa que ele deve ficar atento, se ele for ser contratado para fazer isso, tem os acordos, né? Você tem que ver com o seu especialista se ele já é acostumado a fazer isso ou não. Se ele não é, você tem que pontuar, porque o Possuído, veja bem, ele não é uma sequência de aulas aleatórias. Tudo tem uma ordem que vai acontecer em cada momento. E dentro de cada aula tem momentos específicos também. Então você tem que orientar seu expert para ele conseguir treinar e fazer aquele sistema. Muitos deles não estão acostumados com a técnica do Possuído. Então você tem que acostumar ele, mostrar onde aqui se apresenta o depoimento, esse ponto aqui você vai chamar fulano e assim vai. E no último, talvez no último dia de pitch, você também tenha que fazer um trabalho com o seu expert. Talvez ele não consiga fazer o pitch longo o suficiente, por exemplo. Tem um formato específico, que é você faz um pitch bem longo, espera as pessoas comprar, volta pro conteúdo, depois faz outro pitch. Então, esse tipo de lançamento, geralmente o copywriter não faz o script inteiro, seco, para o expert ler no teleprompter. Geralmente isso não acontece porque é uma coisa muito dinâmica, é ao vivo, o expert já está acostumado com um jeito de lidar com a audiência, de falar, de transmitir o conhecimento, então você vai orientando pontualmente ali, esse ponto aqui fala disso, esse ponto aqui faz uma urgência, nesse sentido assim. E eu falo também que não é só o cansativo durante o processo, mas antes e depois também. O processo de aquecimento, ele é maior quantidade também de copies e tudo. E depois com a venda, né? Que aí a gente vem com venda nos e-mails, se tiver outros elementos, por exemplo, ManyChat, tem expert que tem, redes sociais e tudo mais, então sobe anúncio e tudo mais. Então essa parte assim, quando pensa que ao vivo só acabou para a audiência, digamos assim, né? Depois a equipe continua firme, então depois é bem comum também dar uma pausa de pelo menos uma semana, assim, mais light, né? Pensando nas outras estratégias um pouco mais suave ali, para poder ir com gás nos próximos. Legal você ter falado isso, Lili. Sabe por quê? Porque, assim, eu já vi, tá? O pitch de vendas é o mais importante de todos, né? E assim, não adianta chegar no quarto dia e... Então, pessoal, vamos lá. Não, hoje aqui eu vim falar pra você... morrendo, não vai. A pessoa tem que estar... É o dia que ela tem que estar muito mais animada. Mais do que o primeiro dia, né, geralmente. E normalmente a gente já viu, né? Você também, todo mundo aqui já viu expert cansado no quarto dia. Começa o quarto dia, você percebe na cara da pessoa que, tipo, tô morrendo, eu tô muito cansado. E é o dia que a gente mais precisa para realmente pôr a venda em prática. E tem um outro item que eu me lembrei, tá, Lili? Massa. Não ser bom de venda, mas tá com a venda do produto incorporada. Porque, faz sentido. É basicamente uma média de uns 20 minutos de venda ao vivo. Se você não souber o seu produto, se você não souber o que falar, o benefício que traz o seu produto na vida do cliente, não dá. Não tem condições. Não vai, a audiência percebe ali, né? Nossa, poxa, o cara tá me enrolando, não acredito que eu fiquei 4 dias pro cara ficar me enrolando. Exatamente. É muito isso mesmo. Eu penso também, às vezes, assim, né, que a gente falou como é importante a gente estar alinhado, primeiro tudo parte do público, né, pra gente escolher o melhor lançamento. Só que também vai depender do expert, né, nisso que a gente tá falando. Porque vamos supor que alguém falou assim, descobrimos que o público é um público massa que vai adorar ter uma paulada de conteúdo num possuído. Mas aí o expert fala assim, cara... Eu não aguento fazer isso. Eu não sou possuído desse jeito pra fazer um possuído. E não tem a ver com o expert. Então não adianta também você forçar, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser gentil também com a gente, né? Não é só tipo porque todo mundo tá fazendo, eu vou fazer. Não existe um lançamento melhor do que o outro. Existe aquele que funciona pra sua audiência, mas também pro expert que tá ali. Tem que ter essa delicadeza, né? De você ajustar, de você dar o seu toque também e fazer do seu jeito, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer tudo
tudo certinho. Eu entendo a importância da estrutura, de você saber. Só que assim, você também tem que ter essa liberdade, na minha opinião, para poder brincar ali, construir um lançamento com a sua cara, né? Com a cara do seu produto, do serviço, do seu expert, do seu público também, né? Botando ali o seu jeito. Porque assim, quem já tá um pouco mais mercado sofisticado, assim, né? Já tá saturado de ver lançamento, principalmente a gente, quem escuta Copcast, já deve ter visto um monte de lançamento. Às vezes a gente até já sabe o que a pessoa vai falar em seguida. E isso perde muito a força também, né? Então, por exemplo, se você vai falar com um público que sei lá, fera em marketing digital, vender um produto de marketing digital e ficar, na minha opinião, e ficar com o mesmo roteirinho, com a mesma coisa, seguindo a mesma sequência, você não vai mais conectar. A pessoa vai falar, meu Deus, eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Então, assim, lembrar que eu acredito que é importante a gente inovar, a gente ser gentil, encontrar nossos jeitos, né? Lançamento é pra todo mundo? Não é pra todo mundo. De repente, seu cliente, sei lá, você tem outras formas de se conectar e vender. Não é obrigatório todo mundo fazer lançamento, né? Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente também trazer essa reflexão de ver, né? E se respeitar e ver o que é importante dentro do seu mundo, em primeiro lugar. Aí sim você cata fora o que tem, o que não tem você encontra o seu jeitinho de fazer, né? Então, eu acho legal também a gente se abrir e expandir um pouco a mente. E, Nath, você falou sobre inovar. Eu lembro quando tava no auge, assim, o lançamento interno, nesses 4 vídeos, que o Murilo Gun lançou o dele bem no estilo dele, assim. Eram 4 vídeos? Eram. Mas a estrutura totalmente diferente, divergindo de todos, assim. E foi tão incrível que até hoje, quando eu pego algum vídeo desses antigos, eu lembro, né? Ou assisto por aí, em algum anúncio, eu fico lembrando, cara, que vídeo disruptivo, que vídeo gostoso de assistir. Né? E assim, é como se você comprasse o produto várias vezes. Nossa, amei! Fantástico! E olha que legal essa lembrança da Lili. Você vê como a inovação funciona. Porque ela lembrou. Ela falou que já faz um tempão atrás. Às vezes eu vejo o lançamento semana passada que eu nem lembro o que é. Mas a Lili lembrou porque foi disruptivo, né? Então olha como é importante essa experiência também, né? E uma frase que o Murilo Gun fala também, eu curto muito ele, que é tipo assim, a gente precisa dominar para depois destruir, né? E reconstruir. Desculpa, Murilo, se não foi desse jeito, eu tô dando, foi mais ou menos isso. Então, assim, é legal a gente saber, então, todos os estilos de lançamento, como que funciona, estrutura, até para você ter o poder de brincar com aquilo, né? Você domina para depois desconstruir e construir com a sua cara. Então é interessante você saber, né? Mas isso não significa que você vai ter que estar enjaulado naquilo ali, preso àquele modelo, né? Pode fazer como o Murilo Gun fez, que a Lili falou também, e portanto ela lembra dele até hoje. Exato. E, Nath, tem uma outra coisa também, que qual é a saída para quem não é tão bom no ao vivo? Ou para quem não tem tanta segurança assim, mas tem uma audiência, já tem uma lista de e-mails, enfim, né? O lançamento, você pode fazer 2 formas na minha visão, tá? O lançamento semente que você pode fazer, né? E aí você começa a treinar no ao vivo com uma pequena quantidade de pessoas, né? É o seu treino, né? Ou o treino do expert também. Ou se o expert já tiver um pouco maior e não, vamos entrar um pouco mais, eu não quero fazer no ao vivo ainda, é o lançamento clássico, que é os 3 CPLs mais o vídeo de vendas. E por que esse lançamento clássico? Porque ele é gravado, né? Então dá para você editar. Errei aqui, não, corta essa parte, tira essa parte, ainda não estou seguro, não, tudo bem, então vamos gravar de uma outra forma, enfim, dá para você voltar várias vezes ali, né? Dá pra fazer uns efeitos de vídeo também, né? Exato, nos bastidores dá para você voltar algumas coisas, fazer efeitos de vídeo, uma edição muito boa e salvar lá no final, né? Que aí é a questão da venda. Então, assim, você não precisa também, nossa, agora eu só tenho que fazer ao vivo. Não, existe um lançamento clássico, mas lembrando toda a nossa conversa, ele é para quem tem pelo menos uma lista de e-mails, assim, não uma lista comprada, tá, gente? Acho que o Rafa já falou bastante aqui sobre isso. Não é uma lista que você comprou no Mercado Livre, nada disso. É uma lista que as pessoas se interessaram, entraram no seu banco de dados de e-mail e estão dispostas a saber um pouco mais do seu conteúdo. Então, qual é a quantidade de e-mails que eu preciso ter, gente? Depende. Tem gente que com 1000 faz um puta de um lançamento, com apenas 1000 e-mails. Faz um baita de um lançamento legal, né? Por quê? Porque hoje tem gente que tem 100 mil e-mails, só que só 5 mil abrem, para vocês terem uma ideia, né? Por quê? Porque já esfriou, já não está naquele momento. Então,
uma quantidade ideal, assim, de listas, pelo menos 1.000 e-mails, eu acho que já dá para fazer um negócio, assim, começar a crescer, tá? E existe também o lançamento por e-mail, né, Rafinha? A gente já viu esses lançamentos, né, por e-mail, né? Não sei se você tem alguma coisa, assim, de lembrança, de algum lançamento legal que você viu, ou para comentar até com o pessoal. Tô tentando lembrar aqui de um aqui. Se eu lembrar, eu lembrei comento. de um. O CCR. Vai lá, fala, Lili. Não ia falar do CCR. Mas eu vou falar o que eu lembrei, aí depois vocês vão complementando com o CCR. Como que foi esse lançamento? Você se inscrevia e ia recebendo uma história por e-mail. Era uma história que ela não terminava. Ela, vou continuar no próximo e-mail, E ele fazia isso 10 e-mails. Aí você ia até o final querendo saber o final da história e no final ele vendia. Eu achei fantástico. Nunca mais vi isso no mercado faz muitos anos. Faz uns 10 anos que eu vi isso. Não era produto pra ansioso, né? Porque senão a pessoa tinha tido um treco, não chegava até o final. Não, era de idiomas. Foi que ano isso, Lili? Só pra eu ter uma ideia. Nossa, eu acho que foi 2000 Tem um tempinho, né? Tem muito tempo. Eu vou procurar depois. Sabe por que eu acho que a gente não vê mais lançamento desse tipo? Porque hoje a taxa de entrega e até a taxa de abertura dos e-mails tem reduzido, né? Nessa época aí, provavelmente, a gente conseguia taxas de abertura muito maiores e a gente conseguia que tivesse uma continuidade, tivesse uma história sendo contada, e se a pessoa não abrisse um e-mail, não teria esse problema da pessoa não abrir um e-mail. Hoje a gente vê muito isso, né? A gente tenta fazer sequências de e-mail em que a pessoa tem que ver todos e acaba dando errado. Porque as pessoas simplesmente não abrem todos. Sabe claro, o que eu vi? Depende muito da lista, depende muito do engajamento. Mas, normalmente, a gente tenta passar uma mensagem em um e-mail só. Que, tipo, mesmo que a pessoa não tenha visto os outros, ela vai conseguir entender. Mas essa ideia da história é bem legal também. E eu acho que em listas menores e mais engajadas, eu acho que ainda tem seu valor. Certo. Principalmente. Eu me lembrei aqui do Todd Brown, que eu adoro ele, né? Ele fez muito também, não é? Né? Essa questão de e-mails, mas ele também passou para páginas. Não só páginas. Ele fez tipo um acelerador de aquecimento. Como é que era? Tipo, eram vários vídeos, só que você não precisava esperar. Vamos supor que fosse, sei lá, 10 vídeos. Tipo assim, da história que a Lili falou. Vamos supor que fosse 10 vídeos. O que ele faz? Ele te dá a opção de você já passar pro segundo, tanto no e-mail quanto na página. Tipo, se tá lá o e-mail, a mesma estrutura, sei lá, ou tem uma página, tanto faz. Você vai lá e fala, nossa, gostei dessa aula, e abre uma antecipação, um gancho assim pra segunda, e você tem a opção de já ver a segunda. Você não precisa esperar o dia seguinte ou daqui 2 dias. Você vai, aí você quer ver a terceira, a quarta, aí você chega até o final. Eu passei por isso com o Todd Brown, eu fiquei, cara, que incrível. E aí, como que ele chama isso? A pessoa, ela fica super aquecida. É o contrário, entendeu? Quando a gente fala lá de outras estruturas de lançamento, espera pra gerar mais ansiedade, pra fazer isso, aquilo, outro. Ele não, ele fez um movimento contrário e a pessoa pode acelerar, então ela chega lá super educada, né? Assim, no assunto, super aquecida e vende. Então, olha só que interessante, né? Enquanto uns falam que tem que esperar, tem que fazer empilhamento lá de ansiedade, de pressão, isso, aquilo, outro. O cara veio e falou assim, não, cara, eu quero acelerar, eu quero deixar a pessoa ir se ela quer ir. Porque se ela chegar até o final e ver 10 numa... É tipo série de TV, né? E fazer... você acaba a primeira temporada, você quer ver a segunda, a terceira, quantas tiverem. Quanto mais você vê o episódio, mais você quer ver. Não sei nem se ele fez essa comparação, mas me veio aqui agora. A mesma coisa que eu senti ali. Eu lia uma e falava, não, cara, eu quero saber depois. Clicava. E a vontade que eu tive foi incrível de comprar, porque eu tava mega aquecida. Então, foi muito legal, é outro formato. É aquela história, por que esperar, né, Nath? Tem produto que não tem por que fazer lançamento, tem isso também. Então, por isso que é importante você definir seu público, a sua oferta. Por exemplo, você tá com um problema de... Você quer limpar sua caixa d'água. Você vai esperar o lançamento do serviço de lançamento? Não tem como. É um negócio bate pronto, você vai lá e procura. Eu quero agora, beleza? Vai vir aqui. A pessoa então, precisa de uma solução imediata, né? Exatamente, não dá pra esperar. E às vezes também tem as pessoas que surgiram a necessidade. Por exemplo, do idiomas que eu tava falando, mas a pessoa tava relax, não quero fazer inglês agora, por exemplo. Mas aí semana que vem, vai surgir uma oportunidade pra você trabalhar no exterior, você tem que falar inglês em 1 mês. Aí a pessoa, cara, eu preciso de inglês agora, urgente. Ela não vai esperar o lançamento. Então é muito disso de você entender a sua audiência, quem é a sua audiência e sua oferta tá de acordo com essa necessidade dessa pessoa, por exemplo, para você poder criar a estratégia correta. Lili, e esse exemplo do inglês é muito massa, né? Porque assim,
Aí tem o cara lá que faz o lançamento do inglês. Beleza, passou, hoje fecha o carrinho, por exemplo, né? Digamos que hoje aí, a hora que você está ouvindo, fechou o carrinho. E ok, semana que vem você muda de emprego. E aí a primeira coisa que eles falam é, você precisa de inglês e tal. O cara já não vende mais, né? Então, tipo, você não vai comprar do cara, você vai comprar de outra pessoa. E quando ele abrir o lançamento dele, provavelmente você não vai comprar dele porque você acabou de comprar um curso. Enfim. Exatamente. Perde muita gente. Eu só queria É por voltar. isso que tem os perpétuos, né? Os produtos que são vendidos no perpétuo. Exato. Eu só queria voltar um lançamento que vocês falaram, que eu me recordei aqui agora. A gente estava falando dos e-mails, eu recordei. Alguém falou do Passariano, né? E eu acho que, só para explicar pro pessoal, o Passariano, o que é? Você faz um lançamento clássico, né? CPL 1, 2, 3 e o vídeo de vendas, beleza. Fechou o carrinho. Depois que fechou o carrinho, você espera mais ou menos entre 35 a 40 dias, né? E aí você abre as inscrições de novo. Mas como que você abre as inscrições? Você coloca o vídeo todo no ar, né? O CPL 1, 2 e 3. E aí depois você coloca uma data X lá e o vídeo de vendas no ar e solta as vendas novamente. Aí você escolhe 3 dias, 4 dias, 7 dias, né? Então esse é o lançamento passariano. Por que a gente faz isso em 40 dias mais ou menos? Porque provavelmente a pessoa talvez não tinha dinheiro naquele dia, não tinha virada de cartão, ela ficou na dúvida se era para ela ou não. Enfim, tem várias coisas que podem acontecer no meio do caminho. Talvez ela não comprou e se arrependeu, porque se arrependeu, né? Nossa, devia ter feito isso, por que eu não fiz? Aí abriu, você dá uma janela para ela, né? É uma chance da pessoa lembrar de você, porque em 40 dias ela pode esquecer de você, ver um outro expert, um outro assunto e mudar a opinião dela por qualquer motivo que seja, não importa. Então, esse lançamento ele é muito bom para poder trazer um caixa também novo para sua empresa. Bom, espero então que você que está aqui escutando a gente possa ter esclarecido algumas dúvidas, tirado algumas ideias dos diversos formatos de lançamento e também sabendo que você pode encontrar o seu próprio jeito de fazer o seu lançamento e que nem sempre é necessário você fazer lançamento. Tudo vai depender do seu público, do seu expert, enfim, de muitos outros fatores. E se você estiver escutando a gente pelo Spotify, lembra de seguir a gente e se você estiver pelo YouTube, ativa o sininho, porque toda terça-feira às 10h30 tem Copcast para você. Obrigada!